E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guedes, olha só, agora a gente vai seguir para a parte de um registro de um indicador mesmo, com algumas explicações básicas para você entender como vai funcionar isso no sistema. Para que você deixe mais claro alguns pontos, eu vou pegar um indicador aqui que já está cadastrado, mas o padrão vai ser basicamente o mesmo. Eu vou explicar como você deve fazer mais ou menos o preenchimento, mas claramente avalie essas necessidades de como você vai fazer o preenchimento aí na estrutura da sua empresa, da sua organização, de acordo com os indicadores que você tem e como eles estão estruturados, tá ok? Beleza? Então aqui, ó, cadastrar indicadores. Vou lá e coloco entrar. Aqui no caso a gente já tem alguns. Como vai funcionar essa base do painel? Tá vendo que eu peguei aqui, ó, e puxei para o lado, até mesmo para facilitar a leitura. A gente tem alguns modelinhos aqui que a gente acaba explicando para o pessoal, levando em consideração nossa querida amada Dunder Mifflin. E a gente vai pegar um indicador que é bem completinho quanto a algumas estruturas que a gente já definiu dentro do sistema, que é esse aqui, ó. Faturamento previsto versus faturamento realizado. Por quê? Dificilmente uma empresa não vai ter um indicador de faturamento, não é mesmo? Faturamento ali, o sólido, né? O que entrou em cada mês, sem contar imposto, custos e tudo mais. Faturei X e era previsto faturar Y e tudo mais, e é um indicador que você consegue metrificar de forma bem simples. Então, até mesmo para referência, esse indicador é um modelo bem padrão, que tenho certeza que você pode reproduzir um aí e já começar com o pé direito dentro da estrutura do sistema, tá ok? Então, vamos lá. Aqui vai funcionar o seguinte, como esse indicador já está criado, para que eu consiga selecionar e ver as informações dele, eu tenho que clicar aqui no quadradinho e clicar aqui no lápis, que é a permissão que eu tenho para alterar alguma informação ou colocar alguma outra informação, para mexer na modelagem do indicador. Como possivelmente você não vai ter o indicador aí e tudo mais, você vai vir aqui, ó, em cadastrar novo. Clicando aqui em cadastrar novo, logicamente levando em consideração a permissão, a estrutura que você já tem aí dentro do sistema para poder cadastrar isso aqui. Então, toda essa parte aqui, área, categoria, levando em consideração que onde está o asterisco é algo ali que você é obrigatório, você é obrigado a preencher, tá ok? Onde não tiver, você pode não preencher e tudo mais, mas o Guedolino aqui sempre dá uma dica. Onde tiver ali como colocar alguma informação que seja importante para descrever atividade, estrutura, necessidade, ou até mesmo para processos de auditoria, coloca lá a informação da melhor forma possível, avaliando aí o seu contexto. Então, a área, categoria, tipo, nome, indicador, objetivo, configurações e aqui dados de automatização para modelagens do indicador. Eu vou explicar toda essa parte aqui, beleza? Então vamos lá, ó. Voltei aqui, cliquei no It System aqui, clico aqui no módulo indicadores e vou pegar justamente esse danadinho aqui, ó. Vou clicar aqui no quadradinho e vou clicar no lápis. E aí sim eu consigo abrir ele aqui, ó, beleza? Ó, ele já me avisou que algumas informações foram bloqueadas porque esse indicador já está cadastrado. Então eu não posso mexer nele ali porque ele já está cadastrado. Essas áreas são, ó, a própria área do setor e ali o tipo de gráfico. Pode ver que eu não consigo mexer, né? Clicando aqui não dá para mexer. Então, beleza. Então, qual que é o primeiro ponto? Colocar qual que é a área, departamento, que você fez já esse preenchimento dos setores lá naquele vídeo, lá para trás, lá, um dos primeiros vídeos da parte do sistema que a gente falou, onde você cadastra a área e colocar o responsável. Então, aqui você vai vincular qual que é a área, departamento lá. Categoria. Lembra que eu mostrei agora há pouco ali onde que era a categoria de indicadores para você entender certinho como funciona? Vai aparecer aqui e você pode vincular. Esse como é um indicador de finanças, né, um indicador de faturamento, eu coloquei ali como sendo uma área, uma categoria estratégica para Dunder Mifflin, por isso que eu preenchi ali. Tipo de gráfico, ali vai ter gráfico ou placar, dependendo da forma que você quiser registrar esse monitoramento, né, o indicador, no caso eu coloquei o gráfico, e aqui nome do indicador. Aqui eu estou dando uma dica realmente muito boa para vocês. Primeiro, se você tiver uma estrutura de unidades aí na sua empresa, coloque uma sigla para unidade, espaço, tracinho, espaço, coloque uma sigla para área. Um exemplo, se você aí é um gestor que você vai ter acesso a todas as informações do sistema, se os indicadores eles estiverem só com o nome do indicador,
vai ficar um pouco difícil às vezes para você olhar um por um, se você não quiser utilizar a barra de filtro. Então, se você colocar unidade e uma categorização da sigla do setor que corresponde àquele indicador, vai ficar mais fácil para você conseguir identificar aquele indicador e acessá-lo ali, tá ok? Para os departamentos que tem ali os indicadores, ele não vai ver os indicadores das demais áreas, isso não vai mudar muito. Mas para você que está vendo o sistema como um todo, vai te ajudar bastante, tá ok? Então aí você vai colocar de fato o nome do indicador. Geralmente aqui a gente coloca já uma descrição do próprio indicador. Então é o caso aqui, ó, faturamento previsto versus faturamento realizado. Então, faturamento previsto, X, faturamento realizado. Eu posso colocar ali mais curto, FAT previsto, FAT, e por aí vai. Fica a seu critério definir essas informações, beleza? Aqui no objetivo do indicador, você vai ter como colocar o objetivo descritivo mesmo dessas informações. Logicamente que aqui eu fui bem simplório em colocar essas informações, mas fique à vontade em colocar as informações como você preferir. Eu coloquei aqui, ó, objetivo do indicador. Registrar e acompanhar, avaliar o faturamento mensal previsto em relação ao faturamento mensal realizado. E aí coloquei um descritivo de mais ou menos qual que seria a métrica para aquilo ali. Faturamento total do ano de 2022, 18 milhões, plim, 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 mais 12% é igual a tanto, e aí no caso divide por 12, que vai dar mais ou menos um faturamento médio de X, valor mês previsto, e aí a gente já tem mais ou menos uma ideia. Você pode montar o que você quiser. Ah, Guedes, aqui a gente trabalha por dias úteis do ano, eu faço uma relação dos dias úteis, eu já montei assim também. Faz uma relação dos dias úteis, você tem um faturamento médio por dia útil de operação aí na empresa, vai multiplicar esses dias úteis pela quantidade de dias operando faturamento no mês, vai ter um valor diferente para cada mês, um mês mais curto, um mês mais longo. Então você pode colocar ali o campo descritivo da forma que você preferir, porque ao alimentar esse indicador, essas informações do objetivo do indicador estarão ali aparecendo. Então você pode olhar e aí lançar essas informações. Ó, previsto para esse mês de maio era X, não aquele valor anterior do mês de abril, março e tudo mais, e por aí vai. Então você vai ter ali para conseguir lançar cada uma das informações. Aqui é um campo muito grande onde você pode registrar da forma que você preferir. Até aconselho, se tiver mais descrição para o próprio indicador, lança tudo lá bonitinho, beleza? Método de apuração. É interessante que você coloque no método de apuração alguma coisa que você vai ter que onde você busca esses dados. É um relatório do sistema? É uma planilha? É um lançamento? É alguma coisa ali? É um relatório XYZ que tem o nome tal, que busca não sei aonde? Até mesmo se você quiser descrever como você busca essas informações, como você valida, ou algum tipo de cálculo que tem que ser feito para limpar alguns dados ali, para ter aquela informação, pode colocar ali no método de apuração. Isso vai ajudar tanto para a gestão da informação documentada, do conhecimento organizacional, também para a próxima pessoa que for fazer essa alimentação dessa informação para esse indicador de monitoramento, tá ok? Então aqui método de apuração eu coloquei que é o levantamento e verificação de faturamento fiscal do mês de acordo com o relatório da Dunder Mifflin 004-2005-TO. Então seria como se a gente puxasse esse relatório de um sistema e tudo mais e esse fosse o nome do relatório, beleza? Responsável você vai selecionar aqui e caso você queira colocar fornecedor, cliente, riscos, procedimento e requisitos, você também vai vinculá-los aqui de acordo com os registros que você já tenha dentro do sistema, beleza? Na configuração do indicador, você pode escolher casas decimais e utilizar fórmula. Nesse caso, eu utilizei fórmula e vou mostrar para vocês como lançar essa fórmula daqui a pouco. Ano inicial e ano final. Então, se você tem um indicador que ele vai ser lançado ali, cara, eu quero lançar desde quando a gente começou a operação. Guedes, eu tenho esses dados, eu quero registrar. Seleciona ali ano inicial que ele vai aparecer o campo para você conseguir vincular todos esses dados ali que já passou o tempo, mas você tem ali para poder lançar. Resultado esperado, melhor para cima, melhor para baixo, melhor manter, seleciona ali, pontuou, já foi feita a configuração. Frequência, nesse caso aqui eu coloquei mensal, mas você pode optar por selecionar ali o que melhor fica para você, essa frequência de lançamento do registro. Tipo de meta, tipo de medição, aqui é linha, área, barra, aqui eu coloquei linha, fica mais limpo o gráfico, mais fácil a leitura, depende da sua avaliação, pode escolher. Tipo de medição, barra, linha, área, pizza, também. Eu coloquei aqui barra. Então vai ficar linha,
e o valor sendo lançado em barra, beleza? Aqui eu optei também por colocar mostrar valores das metas do gráfico e mostrar valores da medição do gráfico. Por quê? Quando você vai lançando, ele fica um valorzinho lá em cima, lá no topo. Isso também, quando você faz um indicador no Excel, aparece também dessa forma. Fica mais fácil a leitura, você consegue consultar. Se você só imprimir o gráfico bonitão lá e colocar no painel de gestão à vista, também vai ter os valores lá. Ah não, Guedes, eu não quero mostrar valores, vai ficar só a questão da porcentagem. Sem problema nenhum, é só não colocar para aparecer essas informações. Tirando aqui da caixinha, não vai aparecer, tá ok? Objetivo priorizado. Emitir aviso quando priorizar o resultado da meta ou da última medição. Selecione aí o que melhor preferir. Mostrar acumulado, mostrar média, também. Ah, eu prefiro que ele mostre a média. Vou lançando todos os registros, ele vai dividir e vai colocar a mediana para mim. Perfeito, sem problema. Visualizar as medidas, exige análise crítica? Depende, você pode colocar ali para exigir ou não. Mesma coisa com a obrigatoriedade de abertura de ocorrência de ação. Sim, não, é obrigado, não é obrigado? Só colocar aqui. E ajuste automático de escala. Vamos lá para a parte de fórmula. Clico aqui e eu consigo colocar para aplicação entre medição, meta ou medição e meta. Se eu colocar medição e meta, a fórmula vai ter que ser para 2 bases de registro. Eu coloquei aqui só para medição, então a fórmula que ele vai fazer é apenas para o lançamento da medição, não vai ter para a parte de meta, tá ok? Coloquei aqui 2 variáveis, ela pode ser feita com até 10 variáveis, selecione ali o que você melhor preferir. Ah, mas como funciona essa parte de variável? Vamos supor que para lançar uma informação do indicador, você tem que ter ali um cálculo de 5 variáveis, então valor X mais valor Y menos valor W dividido por valor J, não sei. E aí ele vai fazer esse cálculo para você colocar essas variáveis. Então, às vezes, você tem um indicador de acuracidade, um indicador de turnover, um indicador de custos operacionais, onde ele vai somar alguns valores, vai subtrair outros para te dar uma informação. Dessa forma que você vai montar. Então aqui no caso eu fiz o mais simples, que são 2 variáveis. Ele vai selecionar como letras, né? Então variável A, variável B, variável C, variável D, tal qual o Excel faz também. E você pode colocar ali o tipo de informação. Então para ficar mais fácil para o preenchimento da pessoa, eu coloquei ali a variável A sendo previsto e a variável B sendo realizado. Então ela vai colocar o valor de previsto e depois vai colocar o valor de realizado. E o próprio sistema vai calcular essa porcentagem pra gente, tá ok? E aqui, ó, ele já deixa algumas explicações para você criar a fórmula, semelhante ao Excel, que a gente já às vezes está acostumado a fazer no dia a dia, que são essas fórmulas ali comuns, não são fórmulas nada complicadas. Então ele vai te dar algumas explicações aqui para você entender. E aqui eu já criei uma, ó. Coloquei aqui, ó, B dividido por A. Então o que é B dividido por A? Previsto dividido pelo realizado, certo? Fechei aqui bonitinho e coloquei um símbolo de multiplicação, multiplicado por 100. Aí, no caso, eu vou ter uma porcentagem, que ele vai pegar um, dividir por outro, vai multiplicar por 100 e aí vai fazer a divisão. É bem simples aqui no caso que a gente tem aqui, A mais B dividido por 100. Então, ele vai fazer também uma base de cálculo. Lembrando aqui, fórmula, dependendo do tipo de indicador que você for criar, você vai ter que desenhar uma fórmula para esse cálculo. Então avalie direitinho a informação de como você quer que ela apareça dentro do sistema para você criar essa fórmula aqui dentro da aplicação que eu estou te mostrando, tá ok? Faça os testes, visualize certinho, veja como isso fica às vezes no Excel, alguns testes ali para você conseguir fazer a aplicação, mas não é nada complicado. Aqui a gente tem uma bem simples. Na maioria das vezes, todo indicador vai seguir um padrão muito semelhante a esse aqui. Valor dividido por valor com a porcentagem do esperado, do previsto e tudo mais, tá ok? Aqui no caso eu não utilizei, mas você poderia utilizar porque eu coloquei a fórmula do lançamento. Então vai ser um registro que você vai colocar. Caso você tenha algumas estruturas para automatizar dentro do sistema, vai ser nessa parte que você vai fazer a configuração. Como a gente não usou, só estou explicando aqui para você. Aqui o ponto para a gente é de fato essa fórmula aqui. Vou colocar confirmar, logicamente como eu não mexi em nada, e vou mostrar para vocês aqui, ó.
Tá vendo aqui, ó? Tá na caixinha que eu clico para poder editar. E se eu quero só visualizar o indicador, eu só posso dar aqui, ó, 2 cliques nele. Dei 2 cliques nele, aquela informação que a gente tinha eu consigo visualizar aqui, a outra informação aqui, a frequência e o responsável aqui, e aqui eu tenho a visualização do indicador, tá vendo? Então, a gente está em dezembro, vamos supor que a gente já fechou o mês de faturamento, eu vou lançar aqui, ó, cada um dos registros lançadinhos aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, ele não preenche nada. Então eu tenho que colocar aqui alimentar gráfico. E aí, ó, os outros anos ali que eu tinha, lembra que tava 2020, ó, eles aparecendo aqui. Se eu quisesse que eles aparecessem no gráfico, era só eu colocar aqui, ó. E eles iriam aparecer como um comparativo. Então eu não quero que apareça, eu deixo assim. Venho aqui para dezembro, ó. A gente já tem um lançamento aqui de um previsto, tá vendo, ó? Então eu posso vir aqui copiar, logicamente eu tenho que avaliar qual que era o cadastro, aqui é um exemplo, confirmar, então vamos supor que era esse previsto também para dezembro, ó. Tá vendo que já apareceu até a fórmula? Então vamos supor que no mês de dezembro eu tinha um previsto de faturamento menor, como foi um mês menor também, eu tinha um faturamento de 18 milhões, pronto, 18 milhões 756 mil. E aí eu faturei, vamos supor que o meu mês de dezembro foi fechado aqui certinho. Eu faturei, pô, batei uma meta, 19, plim, plom, plom, plim, plim, plim. Certo? Como eu coloquei a fórmula, automaticamente ele já mostra para mim a porcentagem. Lembra lá a formulazinha lá, B dividido por A vezes 100. Aqui, ó. Se eu colocar qualquer outro valor aqui, ele já vai mostrar para mim também a porcentagem. Quer ver, ó? Vou colocar aqui, nosso mês foi mal. Então, 10 milhões, lá na Dunder Mifflin no caso, né? Aqui não. Quem dera, um dia quem sabe. E aí, ó, clico aqui no resultado, ó, e deu aqui a porcentagem automática. Então, o que que é bacana? Sabe aquele problema que às vezes você faz um indicador ali no Excel, entrega para o pessoal e o pessoal acaba alterando as fórmulas, quebrando a fórmula, alguma coisa? Aqui com o sistema não vai acontecer, porque o preenchimento o cara vai fazer e vai estar tudo certinho lá. Então ficou 57,77. Se eu colocar aqui em confirmar e salvar, ele já alimenta lá para mim. Então ficou abaixo da meta. Se eu colocar aqui em salvar aqui, ó, e voltar à listagem, ó, ele também fica vermelhinho, ó, porque a ideia era que esse indicador fosse melhor para cima e ele ficou vermelho. Então eu posso vir aqui, logicamente ali, vamos supor que fosse agora para ficar azul esse danadinho, alimentar gráfico, e vou colocar aqui o valor que a gente bateu a meta, ó, 19, plim, 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 plom, 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 certo? E deu 105,92. Coloco aqui em confirmar, porque a casa decimal estava definida assim, então por isso está depois da vírgula. Coloco aqui em salvar e ó, ele já deu aqui o valor, ó. Salvo aqui de novo para ficar mais fácil e volto à listagem. E aí já fica, ó, bonitão aqui no azul. Beleza? Simples assim. Então utilize aí da melhor forma para você entender como lançar, como cadastrar, como criar esses indicadores. E nos vemos no próximo vídeo ali para seguir com essa série ali da parte dos indicadores, tá ok? Uma boa tarde para você, uma boa noite, um bom dia. Ficamos por aqui, fique na paz e até mais. Valeu, ó, esse vídeo ficou um pouco longo, hein? Meu Deus.